Bom, é mensagem sua, né, Gustavo? Vamos lá. Você não acha que generalizado seja um sintoma de sermos PCDs neurodivergentes em uma sociedade capitalista? Capacitista, desculpa. Sim, mas acho que não se limita apenas a isso. Por quê? Claro que nós vivemos numa sociedade capacitista e isso vai nos ferir de alguma forma. Mas o espectro autista em si, tipo, a gente já tem uma dificuldade de comunicação, até mesmo de olhar nos olhos da pessoa. Isso não tem exatamente a ver com o capitalismo, por exemplo, né? Isso tem a ver em relação à nossa condição. E já por existir essa tensão, né, de como a gente se comunica, junto, por exemplo, da gagueira, isso tem uma intensificação, independente se nós estamos em ambientes confortáveis socialmente, né? Por exemplo, eu conversando com a minha namorada, com meus amigos, independente de tudo isso, eu tenho ansiedade generalizada, né? Claro que para cada pessoa vai ser diferente, né? Eu tô falando das minhas interseccionalidades, né? Que, claro, o autismo pega bastante para essa questão também. Mas sim, por nós vivemos numa sociedade que tem discriminação, por exemplo, no meu caso, né? Com mulheres, com pessoas trans, com pessoas autistas, com pessoas gagas. Assim, é óbvio que vai ter uma tensão muito maior, né? É óbvio que o simples fato da gente pensar em se mascarar, ou até mesmo se mascarar socialmente, de forma talvez até não intencional, mas vira algo automático, né? Virar algo automático, porque a gente sabe que a gente vai sofrer, a gente sabe que a gente precisa dessa forma de mascaramento social, né? E tudo isso são, querendo ou não, fatores que, por mais que fiquem normalizadas na sociedade e pareçam que a gente está agindo de forma natural, né? Isso tem um peso muito grande psicológico, né? Eu vejo isso muito, por exemplo, ao falarem da comunidade autista, né? Que é onde usam mais esse termo do mascaramento, né? O mascaramento é desgastante. E para nós, pessoas gagas, é pra caralho. Eu vou usar o termo correto, pra caralho. É muito desgastante, porque a gente tem que ficar fazendo malabarismo mental o tempo inteiro. A gente tem que ter um tom certo, a gente tem que ficar alterando palavras e frases inteiras, justamente para não gaguejar e parecer mais bonito para a sociedade. Simplesmente isso. Mensagem do Ash. Vamos lá. Mas também não são só questões sociais externas. Tem muito a ver com como a gente processa informações, sensações e pensa também, exatamente. Afinal, o autismo está intimamente relacionado ao sistema nervoso inteiro. Pois é, né? E uh, é isso. Para a gente já é mais difícil, nós já temos uma dificuldade maior, né, naturalmente, e mesmo assim, por vivermos numa sociedade muito capacitista, isso acaba piorando muito, né, a intensidade disso aumenta pra caramba, né, e nós temos que falar, por exemplo, também dos níveis de suporte de pessoas autistas, né? Eu acredito que isso é muito negligenciado. Quando nós falamos do autista nível 1 de suporte, nós não estamos falando que ele é nível 1 de suporte para absolutamente tudo, tá? Eu fui laudada como nível 1 de suporte. Mas, por exemplo, vou abrir aqui muito da minha intimidade com vocês, né? Mas acredito que isso seja necessário, é uma troca, né? Nós estamos falando sobre neurodiversidade. Eu costumo abrir uma porta do móvel e deixar meu celular lá dentro para eu poder assistir enquanto eu lavo louça. E muitas vezes eu bato a minha cabeça naquele móvel. Muitas vezes. Muitas vezes. A minha falta de atenção para essas coisas, para me machucar, é imensa. Então, assim, nível 1 de suporte para quem? Né? Nível 1 de suporte em que sentido? Né? Talvez, você se comunica bem, você raciocina bem, você tem um QI acima da média e tal. São alguns dos fatores. Eu não me resumo a isso. Eu não sou isso, certo? Então, esses atravessamentos, essas outras questões que nós temos, tem que ser
levadas em consideração sempre, né? Uma pessoa nível 3 de suporte, por exemplo, né, que precisa de muito mais demanda social, ela pode ser nível 1, né, ela pode ter uma facilidade extrema em outras questões, né? Então, assim, é muito estereotipado nível de suporte, pra caramba, assim, sabe? Tanto o nível 1 de suporte é considerado Asperger, né, que era um nome de um nazista, né, que fazia, enfim, experimentos com pessoas autistas, outros matava, essa atrocidade toda, e tem gente que defende até hoje esse termo, não é mais utilizado pelo modelo biomédico, mas é defendido, né, essa diferença do autista, ele não é autista como os outros, ele é autista como os outros, sim, ele não é nível 1 de suporte para absolutamente tudo, minha gente, não é, isso é uma forma de eugenia, sabe, isso é uma forma de falar que uns autistas são melhores que os outros, sabe? Fossem menos deficientes ou não podem ser chamados de autista porque o termo autista é lido socialmente de uma forma pejorativa, né? Inclusive eu jogo LOL, né? Eu jogo alguns joguinhos online e vez ou outra eu vejo ainda no chat chamando, você é autista, você tá fazendo isso? Assim, né? Bom, vou ler os comentários aqui. Vou ler seu comentário, Gustavo. Uh, inclusive, as pesquisas que buscam ressignificar a gagueira com uma neurodivergência fazem uma ponte e aliança com o rolê autista. Sim, como no caso do mascaramento, ou gagueira dentro do armário. Exatamente. Porque assim, como eu estava dizendo do espectro autista, ele normalmente vem junto com outras condições coexistentes. E normalmente deficiências do neurodesenvolvimento. Então, assim, a gagueira, eu entendo isso, né? E já pesquisei bastante, enfim, é um compreendimento que eu tenho, talvez alguns discordem, né? Mas eu entendo ela como um distúrbio do neurodesenvolvimento. Isso do jeito que eles classificam, né, no modelo médico, né? Então, entendo eu sim que é do neurodesenvolvimento. A grandíssima maioria das pessoas autistas tem mais de uma condição. No meu caso, é a gagueira, a ansiedade generalizada e o TPS. Mas tem outras pessoas que têm depressão, TDAH, né? O Vladimir falou: Boa noite, pessoal. Estou por aqui, mas ocupado? Tá, tudo bem. Grace, é surreal o tanto de pretexto que a sociedade aponta para invalidar as deficiências. Sim, sim. Tanto, né, o próprio Vladimir, ele é fono, né? E, assim, né, absolutamente nada contra a fonoaudiologia, né? Ela é muito necessária. Quanto menos ruído a gente tiver, melhor, né? Tem pessoas que a gente sabe que gagueja tanto, assim, que ao ponto de, infelizmente, ter um ruído comunicacional, assim, absurdo. Então, eu acho que é importante, sim, a gente trabalhar na ansiedade, a gente trabalhar com o respirar fundo, entrar num tom, essas coisas, para mim, tudo bem. O problema central, que não é uma crítica à fonoaudiologia, mas uma crítica a questões médicas, é que a gagueira não é considerada uma deficiência e tem que ser considerada. Se é uma deficiência, não tem cura. Se não tem cura, a gente vai ter os nossos sinais, sabe? Se mascarar o tempo inteiro, é muito cansativo, é muito exaustivo. E a gente não pode simplesmente nos punir dessa forma, sabe? Como se a gente não pudesse existir socialmente. Assim, sinceramente, eu não consigo engolir isso, sabe? Não dá. Não dá. Leu outro comentário aqui. Eu acho que a discussão de nível de suporte em nossa sociedade, especialmente por profissionais, ainda é super rasa, concordo. Dá para ver muito em como as pessoas falam do assunto, e muitos associam a nível de autismo 1 sendo autismo simples, exatamente, quase inexistente, e 3 sendo a pessoa mais autista possível. Até a descrição disso no DSM não favorece a gente em nada, contribuindo com essa visão. E não só, né, Ash, você comentou sobre o DSM.
mas estão usando muito agora a questão do CID, né, da CID-11, né, que teve uma atualização em relação a isso. E tem um problema seríssimo na CID-11. Por quê? A CID-11 associou ao autismo à deficiência intelectual, sendo que entra justamente no campo que eu já estou falando aqui desde o começo da live, né? São deficiências coexistentes, são deficiências que podem ser coexistentes, não é regra. Não existe alguma outra deficiência que, por regra, vai vir junto do autismo. Sabe, eu tenho o transtorno do processamento sensorial, no caso, eu tenho muita hipersensibilidade. Tem pessoa que tem hipossensibilidade, né, que é sensibilidade abaixo, né, de não sentir dor, enfim, e tem pessoa que simplesmente não tem o TPS, né? Então, relacionar o autismo à deficiência intelectual, assim, sinceramente, é ridículo, sabe? A CID que eu fui laudada é a CID de autista sem deficiência intelectual, sabe? Cadê a minha CID, né? Para pessoa autista com gagueira? Se é assim, né? Se nós vamos separar tudo nas múltiplas categorias de deficiências coexistentes, acho que seria justo, né? Enfim, é uma confusão. Ainda é uma confusão no meio médico, mesmo assim, Jones sendo a mais atualizada que nós temos hoje. E sim, respondendo ainda, né, o seu comentário, Ash, autismo 1, né, que chamam muito como autismo leve, de leve não tem nada. De leve não tem nada. Assim, quem convive com a gente está no nosso próprio corpo, a gente sabe como funcionam as questões pra gente. Algumas coisas a gente tem mais facilidade, e para outras coisas a gente tem uma dificuldade extrema, absurda, né? Isso depende de pessoa para pessoa, cada um vai ter uma facilidade maior em determinadas situações, mas em resumo é isso, né? Autista nível 1, né? Que fala que é Asperger, que é melhor, que é superior, sinceramente, assim, tá caindo exatamente no campo da eugenia e tá defendendo o termo NASA, sabe? Tá defendendo uma pessoa que não era absolutamente nada boa para pessoas autistas. Porque considerar um certo grupo de pessoas autistas como pessoas válidas de existência para o Terceiro Reich, sinceramente, não acho que isso seja uma defesa a nós, não, sabe? A nossa existência, não acho. Sinceramente.